E no Mato Grosso, os eleitores dos 141 municípios do estado também vão votar para senador, como conta agora o Afonso Marangoni. Em 2020, a eleição em Mato Grosso está sendo diferente do restante do Brasil. Por lá, além de prefeito e vereador, os eleitores também votam em senador. Isso porque, no ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato da chapa da ex-senadora Selma Arruda por Caixa 2 e abuso de poder econômico na campanha de 2018. Desde então, Carlos Fávaro, do PSD, ocupa interinamente o cargo. Ele é, inclusive, um dos 11 candidatos que disputam a vaga. Segundo projeções, a disputa está embolada e mais da metade dos concorrentes tem chances de vitória. Pesquisa Ibope, divulgada no dia 5 de novembro, mostra Carlos Fávaro com 13% das intenções de voto. Ele está empatado com o ex-prefeito de Sinop e ex-deputado Nilson Leitão, do PSDB, e com o ex-governador e ex-senador Pedro Taques, do Solidariedade. Outros 3 candidatos estão empatados com os líderes na margem de erro. Procurador Mauro, do PSOL, tem 9%. Coronel Fernanda, do Patriota, 8%. E o deputado José Medeiros, do Podemos, 7%. Eliseu, da Democracia Cristã, conquistou 5% das intenções de voto. Valdir Barranco, do PT, tem 4%. Euclides Ribeiro, do Avante, foi citado por 2%. Reinaldo Moraes, do PSC, ficou com 1%. E Feliciano Azuaga, do Novo, não pontuou. O mandato do eleito em 15 de novembro irá até 2026. E as eleições deste ano são as primeiras sem as coligações de partidos para vereadores. A repórter Nicole Fusco explica quais os impactos dessa mudança. Uma medida aprovada em 2017 entra em vigor pela primeira vez nas eleições municipais deste ano. O fim das coligações para cargos proporcionais, como os de vereador. Isso significa que 2 ou mais partidos não poderão se unir para formar uma chapa única. Ou seja, antes, quando as coligações eram permitidas, partidos de diferentes ideologias podiam se juntar e os votos recebidos por eles eram contabilizados e distribuídos entre todas as legendas da coligação, como se fossem um único partido. Dessa forma, um eleitor que votou em um candidato de um partido de direita podia acabar elegendo o candidato de um partido de esquerda, se eles estivessem na mesma chapa. Essa era uma das principais críticas tanto de políticos quanto de estudiosos do assunto. Agora não é mais assim que funciona. Vamos supor que um eleitor tenha votado em um candidato do partido X. Por mais que esse candidato não vença a eleição, o voto é distribuído entre os demais candidatos do partido X, que está mais próximo daquilo que aquele eleitor acredita. Para o cientista político Humberto Dantas, o fim das coligações facilita o entendimento do eleitor sobre como um vereador é eleito. O fim das coligações distorcem um problema de desejo do eleitor. Então, nesse sentido, olhando para o eleitor, essa medida é a melhor medida de reforma política que a gente teve no Brasil nos últimos anos. Humberto Dantas diz ainda que o fim das coligações provocou um efeito inesperado nestas eleições. Segundo o cientista político, houve uma queda no número de partidos que estão concorrendo a uma vaga neste pleito. Em 2016, a média foi de 14 partidos por município, número que caiu para 7 agora. Porque em 2016, o partido às vezes entrava com 1 candidato, 2 candidatos, 3 candidatos numa coligação. Agora ele tem que montar a chapa inteira. Então, isso desafiou definitivamente os partidos a ponto da gente ter reduzido a presença dos partidos políticos nas cidades pela metade. Por outro lado, o cientista político lembra que a proibição das coligações fez aumentar o número de candidatos. São 518.327 candidatos a vereador nas eleições de 2020, contra 463.405 4 anos atrás.